Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. O nome do programa explica bem o objetivo dele, é responder às suas perguntas. Claro, de maneira rápida, porque são muitas perguntas, graças a Deus. Então, a gente tem que responder rapidamente para poder responder o maior número possível de perguntas, ok? Você pode encaminhar para nós sua pergunta pelo e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cançãonova.com. Pode também usar o telefone, o 12 31 86 2600, que agora é também WhatsApp. E também temos o facebook.com/pergunte e responderemos CN no final, ok? Por aí você pode mandar sua pergunta para nós. Eu quero convidar vocês que estão aqui, nosso auditório hoje aqui lotado, você de casa, rezar uma Ave Maria pedindo à Virgem Santíssima que interceda junto ao Divino Espírito Santo, para que Ele ilumine nossa mente, nosso coração, para que a gente responda essas perguntas e entenda essas respostas segundo aquilo que a Igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, muito obrigado a vocês que estão aqui presentes, participando do nosso programa ao vivo. Temos aqui amigos de Uberlândia, Minas Gerais. Pode levantar a mão. Isso. Que o nosso amigo Léo vai mostrá-lo. Itapetininga, Paranavaí, Maceió, Alagoas, Rio Claro, São Paulo, Mirandópolis, São Paulo, Salinas, Minas Gerais, Piraju, São Paulo, Mogi das Cruzes, São Paulo. Tem gente aqui também, vocês de onde? Já falei? Goiás. Hein? Goiás. Goiânia? Bem-vindos. Sejam bem-vindos aqui à nossa escola, ao nosso não é nem trocando de ideia na Escola da Fé. Pergunte e responderemos. São 3 programas, né? Muito bem, gente, eu quero mostrar a vocês aqui um livro muito bom. Bom mesmo, estava olhando, folheando, do padre Anderson Marçal, conhecem bem o padre Anderson, né? O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, pois a nossa força vem do alto, né? Muito bem elaborado. Ele escreve esse livro baseado num versículo da Bíblia. Aquele versículo de Romanos 8, 26, São Paulo fala: não sabemos o que devemos pedir a Deus, mas o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o padre Anderson desdobrou isso daqui num livro muito bom. Estive folheando aqui, bem fundamentado teologicamente e doutrinariamente. Você pode adquirir, porque aqui é da editora Canção Nova, por esse telefone que você já conhece, o 12 31 86 2600, ok? Muito bem. Vamos aqui então começar a responder as perguntas que já estão aqui na minha mesa. Tem uma pergunta da plateia, do Rodrigo, que é de Uberlândia. O Rodrigo pergunta o seguinte: se o céu não é um local físico, como a igreja explica a assunção dos corpos físicos de Jesus e de Maria? Essa assunção de Cristo, a ascensão de Cristo ao céu e a assunção de Nossa Senhora são coisas diferentes, né? Não é algo assim físico, não? É algo mais simbólico. Porque, veja bem, a partir da ressurreição, São Paulo fala de um corpo espiritual. Parece um paradoxo. Corpo é algo material. Como é que ele fala de corpo espiritual? É difícil de entender. Mas o que São Paulo quer dizer? Não é mais um corpo como esse aqui. Tanto assim que Jesus entrava no cenáculo sem abrir as portas e sem rasgar as paredes. Ele aparecia e desaparecia. Lá na casa de Emaús, com aqueles 2 discípulos, na fração do pão ele sumiu. Ou seja, não é um corpo que
ocupa mais tempo e espaço. Tempo e espaço são realidades que só valem para esta nossa vida. Ok? Na eternidade, Deus pode reunir a humanidade inteira aqui na frente dele, porque não ocupa-se mais tempo nem espaço. Entende? Então, o céu, os santos dizem, quem é o céu? O céu é Deus. Santa Teresinha dizia, o céu é Deus, e Deus está em mim, então o céu está em mim. O céu está em mim, ou seja, o céu está na minha alma, então não é algo físico, material que ocupa espaço. Deus é o céu, quem está em comunhão com Deus está no céu. É uma realidade que aqui nesse mundo a gente não consegue entender. Nós vamos entender quando nós estivermos lá, se Deus quiser. O importante é buscar esse céu na eternidade, né? Elaine Greco, pegar a folha errada, esse é do segundo bloco, primeiro bloco ainda. É uma pessoa que pede para não ser identificada, a gente respeita, se você não quiser que diga seu nome, você escreve, não quero ser identificado. Vi um vídeo onde um padre explicava que o rosário é constituído pelos 3 mistérios e que o mistério da luz, instituído posteriormente, não contempla o rosário. Isso procede? Ora, quando o Papa João Paulo II criou esse 4º terço, vamos dizer assim, né? Ele disse que era para colocar dentro do rosário. Então, o rosário agora tem 4 terços. Seria 4 quartos, né? Mas a palavra terço ficou tão forte que ficou, né? Terço entre aspas. Então, mistérios, né, da infância, mistério da vida pública, que são os mistérios da luz, os mistérios da paixão e os mistérios da glorificação. Então, o rosário, pelo que o Papa João Paulo II colocou, são 4 terços que compõem agora o rosário, inclusive o terço, né, da vida pública de Jesus, que realmente estava faltando, né? Porque antes eram 3, a infância, a paixão e a glorificação. Faltava realmente a vida pública, que começa lá no batismo, né? As bodas de Caná, depois a inauguração do reino de Deus, né? A transfiguração no Tabor e a instituição da Eucaristia. Depois vem a paixão. Então, encaixa no rosário. Thaís Bezerra, a Thaís pergunta o seguinte: se Deus se revelou aos humildes e pequeninos, por que a Bíblia é tão difícil de ser interpretada e compreendida? Ô Thaís, a Bíblia é toda a história da salvação. Então, pega lá do povo judeu, praticamente 1.200 anos antes de Cristo, desde Moisés, ou talvez até Abraão antes ainda, e vem até o ano 100 com o Apocalipse. Então, não tem jeito da Bíblia ser tão simples, porque para narrar a história toda do povo judeu e depois todo o ensinamento dogmático, teológico, doutrinário de Cristo, agora, isso não quer dizer, né, que quem viva isso não seja humilde. Santa Teresinha do Menino Jesus era extremamente simples e humilde, e ela dizia, olha, para mim não tem nada melhor do que os evangelhos. E entendia muito bem, né? Então, não se preocupe com essa complexidade da Bíblia. Os teólogos, os exegetas, os hermeneutas estudam, desdobram tudo isso e a igreja nos explica. Onde é que está a explicação da Bíblia? Está aqui, ó. Coisa que muita gente não sabe. O que é o catecismo? O catecismo é a Bíblia transformada em pastoral, transformada em catequese. Sabe quantas vezes o catecismo cita a Bíblia? 3.000 vezes. Só você ver aqui atrás, na Bíblia, onde tem aqui a relação dos livros, né, das citações bíblicas, são 3.000, eu fiz questão de contar um dia. Então, quem conhece bem o catecismo, entende a Bíblia, pelo menos no que é a doutrina. Entenderam? Claro que a Bíblia tem outras dimensões que tem que ser estudada. Tem uma dimensão histórica, tem uma dimensão, né, de análise teológica, né, que aí é mais profundo. Mas para a nossa vivência prática, aqui resolve. Agora, o que é bom mesmo? A gente fazer um estudo bíblico, né?
Olha, pensando nisso, está aqui até a produção deixou aqui. Eu gravei um curso bíblico. Essa caixinha aqui são 10 CDs. É um curso bíblico gravado em 100 horas, onde eu peguei do Gênesis ao Apocalipse, 72, e expliquei um por um. São 100 horas, né? Mais de 4 dias, se a gente for contar. Em que eu me baseei para gravar isso daqui? Me baseei em 3 fontes muito boas sobre a Bíblia. Primeiro, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia feita na Palestina pelos dominicanos e que estudam na Escola Bíblica de Jerusalém. Segundo, usei uma coleção que explica a Bíblia inteira, que é da Universidade de Navarra, na Espanha, que se chama Comentários Bíblicos. E terceiro, uma outra fonte de estudo que explica a Bíblia inteira, que é da edição Loyola e que se chama também Comentários Bíblicos, mais ou menos 1.500 páginas. Desse material eu gravei um curso bíblico. Aí a gente vai entender um pouco melhor, né, especialmente o Antigo Testamento, que não é muito fácil. Muito bem. Dirlene Andrade. Meu filho me perguntou porque às vezes tem a sensação de que já viveu um determinado momento, como um déjà vu. Existe alguma relação espiritual com esse caso? Ô Dirlene, pode existir ou não. Normalmente, não. Normalmente é uma experiência que a psicologia e a parapsicologia chama de paramnésia. A pessoa tem a sensação que já viveu aquilo. O nosso inconsciente trabalha muito as coisas. Então, há coisas do inconsciente e do consciente que nós não compreendemos bem. A parapsicologia examina algumas coisas disso, como telecinésia, paramnésia. Então, agora, Deus pode usar isso. Os santos tinham visões de acontecimentos. Por exemplo, São José de Anchieta, que eu gosto muito. São José de Anchieta, quando estava no meio dos índios aqui, um dia os índios tinham pescado o dia inteiro, não pegaram nada. Ele perguntou para os índios: que peixe que vocês querem? Ah, queremos peixe tal. Vai lá naquele lugar lá, ó. Vocês vão encontrar esses peixes. E eu não pegava os peixes. Aí é dom espiritual, aí é sobrenatural. Então Deus pode também, né, fazer isso. Então, cada caso é preciso que haja um discernimento. Normalmente são coisas naturais, mas que pode também, né, ser sobrenatural. Rafael Ramos, minha esposa e meu sogro confeccionam joias há mais de 30 anos, onde tiramos o sustento financeiro da família. Há algum tempo temos procurado casais homoafetivos para confeccionar alianças de compromisso e casamento. Qual deve ser nossa postura diante dessa situação? Olha, a igreja pede para não discriminar ninguém. Cada um viva a sua opção de vida. A igreja não é homofóbica, a igreja não manda perseguir ninguém. Faça, eles querem, faça, a responsabilidade é deles. Você tem uma loja, por exemplo, uma padaria. Você vai selecionar para quem que você vende pão? Não tem jeito. A responsabilidade é de cada um. Entende? Então, é o seguinte, a igreja pede para não discriminar. Entende? A responsabilidade de cada pessoa pelos seus atos é a responsabilidade própria diante de Deus. Eu penso que essa orientação, porque isso tem dado problemas, né? Isso tem dado vários tipos de problemas por haver essa restrição, ok? É diferente de uma catequese, uma coisa que tem outra finalidade. Adriano Oliveira, qual a posição da igreja sobre os atenuantes para alguns pecados, no que envolvem pessoas com distúrbios psíquicos? Adriano, a igreja explica que em toda falta há atenuantes e agravantes. Isso é por isso que a teologia moral é complicada, porque então o mandamento fala lá, não roubar. Tudo bem, uma coisa é você roubar uma canetinha dessa aqui, outra coisa é você roubar R$1.000. Uma coisa é você tirar alguma coisa de alguém
que não vai fazer tanta falta para ele. Então, você tirar uma coisa de uma pessoa que vai passar necessidade por causa daquilo. Então, tudo é falta. Agora, as agravantes e atenuantes. Por exemplo, quando o catecismo fala, por exemplo, do suicídio, fala, é pecado grave, mas, dependendo do estado psíquico da pessoa, a culpa pode ser minimizada. Por isso que ele manda rezar pelos suicidas. Quando o catecismo fala, por exemplo, sobre masturbação, é pecado? É pecado, mas você fala também, um jovem que está numa compulsão desequilibrada, com problemas psíquicos, a culpa dele pode ficar diminuída. Então, há sim as atenuantes e as agravantes. Por isso que na confissão é preciso colocar para o padre não só o pecado em si, mas as circunstâncias, para que o próprio sacerdote possa orientar aquele que vai se confessar. Entendeu? Leandro Oliveira, gostaria de saber se a Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje, da editora Paulinas, é uma Bíblia recomendada para estudo e meditação. Leandro, confesso que eu nem tenho essa Bíblia. Eu tenho umas 4, 5 Bíblias diferentes, mas essa aqui não tem, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Então, não vou dar uma opinião para você, porque realmente eu estou recebendo a pergunta aqui agora. Né? Eu tomo conhecimento da pergunta quando eu chego aqui. Então, não tive nem tempo de fazer uma análise nessa Bíblia. Não sei, verifique. A primeira coisa que nós temos que ver é se a Bíblia que você vai usar, se ela tem o imprimato. O que é o imprimato? Imprimato é a autorização eclesiástica da igreja para que você possa usar a Bíblia. Então, normalmente, é uma autorização dada pelo bispo, ou então, às vezes, pela própria CNBB. Não é? Olha aqui, por exemplo, aqui, não sei se dá para dar um close aqui, né? Essa Bíblia da Ave Maria, por exemplo. Aqui, olha, você tem aqui, imprimato, né? Carolus Cardeal, arcebispo, né? Santo Paulo, 26 de 12 de 1957. Então, uma autorização da igreja, tá? Para que a Bíblia seja publicada. Então, isso é o mais importante. Tá? Ver se a Bíblia, ver se tem essa. Normalmente as Bíblias têm, especialmente das editoras católicas, né? Raquel Morgado. Existe uma alma predileta para Deus? Não. Todas as almas são prediletas para Deus. Cristo morreu por todas as almas igualmente, porque cada alma é criada à imagem e semelhança de Deus. Cada alma tem um valor infinito para Deus, a ponto do Cristo se imolar por cada alma individualmente. Aí ele continua perguntando, ou uma forma de hierarquia entre os santos? Na Bíblia, quando Jesus explica que quem senta à direita ou à esquerda dele é o Pai que sabe, Jesus dá a entender essa predileção. Bom, Raquel, o que os santos dizem é que no céu há, vou usar palavras em português que não explicam muito bem, mas nós não temos outro. Há como que níveis de glória. O que é níveis de glória? É uma coisa que a gente entende. Por exemplo, canonizamos aí, né, Santa Dulce dos Pobres, ela vai estar lá pertinho de Deus. Por quê? Olha a vida que essa mulher viveu. Uma vida 100% de Deus. Ela nunca pensou nela, nunca fez nada para ela. Então, o amor dela a Deus o coloca num nível de glória mais perto do que outros que ganharam o céu, mas que de repente na vida aqui na terra têm tido menos amor a Deus do que ela. Dizem os santos que esta classificação, vamos dizer assim, depende do amor com que a pessoa viveu a Deus e ao próximo aqui nesta vida. Quanto mais intenso for o amor a Deus e ao próximo, maior é o nível de glória que a pessoa vai ter. Assim, o que é essa glória? O que é esse nível de glória? É muito difícil de explicar, né? Primeira coisa que Deus explica, quem estiver no céu está satisfeito, né? Está saciado da glória de Deus. Pode ser o último lugar lá do céu, está feliz da vida. Mas é diferente, né? Jesus fala, Pai nosso que estais nos céus, no plural. Por que céus no plural? São Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, São Paulo diz que teve no terceiro céu. Terceiro céu? Então existe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então isso tudo que dá a entender que o céu não é todo mundo igualzinho assim. Há níveis diferentes. Aqui na Terra também não é assim. As pessoas que têm mais mérito, aqui na Terra também não merecem mais reconhecimento. No céu deve ser também. Mas quem chegar ao céu, chegou ao céu. Andréia, fui casada e me separei em virtude da traição do meu ex. Hoje convivo com outra pessoa e tenho 2 filhos. Sei que não posso comungar, mas posso me confessar e fazer parte de grupos da igreja. Andréia, confessar, no sentido de receber a absolvição, não pode. Mas você pode conversar com o padre e ter algumas orientações, conselhos. Porque a confissão pressupõe a absolvição de todos os seus pecados. Como a sua situação não vai ser alterada, então o padre não pode dar uma absolvição. Eu quero ler aqui o que o Catecismo da Igreja fala sobre isso. No parágrafo 1650 do Catecismo, ele coloca isso. Eu quero ler rapidamente, porque eu acho importante a gente ouvir a palavra da Igreja sobre isso, né? Aqui no parágrafo 1650 diz assim: se os divorciados tornam a casar-se no civil, só no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Quer dizer, não está vivendo de acordo com a lei de Deus. Portanto, não podem ter acesso à comunhão eucarística, enquanto perdurar esta situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. Não podem exercer certa atividade na igreja. Mas o Catecismo não fala quais são essas responsabilidades que a pessoa não pode, de segunda união, não pode exercer na igreja. Não fala quais são. Então eu penso o seguinte, a pessoa está perguntando aqui, André está perguntando aqui, se ela pode fazer parte de grupos da igreja. Eu penso que sim. Agora, você quer ficar tranquilo? Procure o seu pároco, ou procure o seu bispo, e diga, olha, eu estou na segunda união. E o Catecismo diz que eu não posso exercer certas atividades na igreja. Quais são essas atividades que eu não posso exercer? E quais é que eu posso exercer? Claro que você pode frequentar a missa, você pode frequentar um grupo de oração, você pode... Agora, posso fazer uma palestra? Posso participar do Ministério de Música? Posso fazer uma leitura? Né? Não sei, pergunte para o seu pároco. Já que o Catecismo não diz assim, detalhadamente, quais são as atividades que você pode e não pode fazer, pergunte para a autoridade da igreja. Eu quero autorizar, você fica tranquilo. Agora, eu gosto sempre de lembrar aos casais de segunda união o seguinte, né? Amanhã, nós vamos ter aqui na Escola da Fé uma conversa com um juiz do Tribunal Eclesiástico de Aparecida, o Ricardo Gaiotti, que é especialista em direito canônico e juiz do tribunal que julga nulidade de casamento. O Ricardo vai aqui amanhã comigo, se Deus quiser, explicar todas essas coisas, né? E a gente sabe que muitos casamentos não foram válidos. Por isso que o tribunal toda hora declara determinado casamento foi nulo, não aconteceu. Então é muito importante que um casal de segunda união, para ele acertar sua vida segundo a lei de Deus, vale a pena verificar, será que o meu primeiro casamento foi válido? Por que ele terminou? Se ele terminou, pode ter havido aí uma causa, porque são 19 razões que levam ao tribunal, até aqui no Código de Direito Canônico, tem 19 razões aqui, olha, que pode levar o tribunal a declarar que um determinado casamento não valeu. Então, de repente, vale a pena verificar. E porque se o tribunal declarar que o casamento foi nulo, você está no estado de solteiro, aí você pode casar na igreja. Entende? Está aí. E a igreja, e o Papa João Paulo II, quando fala nisso, fala,
esses casais não devem ser discriminados, têm que ser acolhidos na igreja. Eles sabem que não pode confessar, não pode comungar, mas eles não podem ser excluídos da igreja, excluídos da comunhão da igreja. Não, são irmãos como outros quaisquer. Rodrigo, uma pessoa que não é batizada ou católica também recebe o batismo no Espírito Santo? Ô Rodrigo, ordinariamente falando, né? Quem é batizado no Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo? Não é um novo batismo, não é um novo sacramento. O ser batizado no Espírito Santo é uma experiência de reavivamento espiritual. É o Espírito Santo que você já recebeu no batismo, na crisma, não sei, na Eucaristia. Esse Espírito que às vezes está ali em nós, nesse meio sufocado pelos nossos pecados, o Espírito Santo toma conta da vida da gente. É uma experiência de reavivamento espiritual. Agora, pressupõe que a pessoa tenha o Espírito Santo recebido no batismo. Então você pergunta se a pessoa, né, que não é batizada ou não é católica pode receber o Espírito Santo. Excepcionalmente pode. O que aconteceu com aquele centurião Cornélio, que São Pedro foi na casa dele? Está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Cornélio, um pagão, romano, centurião. Centurião o que? Era o chefe de uma centúria. Centúria eram 100 soldados. Mas era um homem piedoso. Teve aquela visão, né? Que, mandando chamar Pedro, que estava lá perto dele, na cidade de Jope, e Pedro também recebeu uma visão lá, e Pedro chega na casa de Cornélio e começa a falar de Jesus Cristo. O que aconteceu ali? Um Pentecostes, no meio dos pagãos. A ponto de Pedro dizer, eu não podia negar a água do batismo para eles. Quando Pedro voltou para Jerusalém e a comunidade apertou Pedro, que isso, cara? Sentou na casa de pagão, ainda batizou os pagãos, o que é isso? Pedro disse, gente, como é que eu ia negar a eles a água do batismo? Se aconteceu com eles a mesma coisa que aconteceu com nós, em Jerusalém, o Pentecostes. Era Deus mostrando para Pedro, que era o chefe da igreja, que a evangelização não era só para os judeus, é para todos. Né? Claro, ali foi um fato extraordinário dentro da necessidade dessa abertura da evangelização. Mas aconteceu um batismo no Espírito Santo ali, no meio de pagãos que não eram batizados. Então, a gente nunca pode dizer que para o Espírito Santo não possa acontecer. Ele sopra. Agora, habitualmente, normalmente, é para os batizados. César Augusto, imperador, né? Como cristãos somos chamados a imitar a Cristo? Sim, cristão quer dizer alter Christus, um outro Cristo. Cristão não é um Cristo grande, 2 metros de altura, não tem cristinho, Cristo e cristão, não. Cristão significa aquele que imita Jesus Cristo. Né? São Leão Magno dizia, de que vale você carregar o nome de cristão se você não imita Jesus Cristo? E sabe, gente, no fundo, o que Deus quer é isso mesmo. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, São Paulo fala assim, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Olha que coisa bonita. Deus quer que eu tenha o rosto de Cristo, a alma de Cristo, o sentir de Cristo. Aquela música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu. Isso. O Pai quer olhar para nós e quer ver em nós o rosto de Cristo. É isso a santificação. É isso que Deus quer de cada um de nós. Por isso que Cristo é o modelo. Não é? Os evangelhos, Cristo é o modelo. O que é um santo? O santo é aquele que imitou Cristo. Não é? Olha aí a nossa querida Santa Dulce. Outro Cristo. Não é? É isso aí. Muito bem. Vamos então para o nosso intervalo e depois a gente volta para mais perguntas que vão ficar aqui no plasma, certo? Espera aí que o intervalo é bem rápido, 3 minutinhos só. Muito bem, já de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Antes de voltar aqui às perguntas, eu quero
só dizer o seguinte, né? Você viu aí o nosso intervalo muito rápido, porque não tem propaganda, não tem comerciais, a não ser os próprios produtos da Canção Nova, a própria programação de evangelização, né? Então, é preciso entender o seguinte, quem é que mantém essa obra gigantesca? É a providência divina. Nós vemos a irmã Dulce. Nunca vi pessoa tão simples, tão pequena, mas que obra gigantesca que essa mulher fez. Né? É a providência divina, é Deus. A Canção Nova também é Deus. Mas Deus não traz um cheque aqui para o Padre Jonas. Não. Ele vai no bolso de cada um e pede um pouquinho. Né? Então, vocês sabem que quando vai chegando no final do ano, a coisa vai apertando, porque tem o 13º dos funcionários. A Canção Nova tem mais de 1.000 funcionários. Ok? Não são os consagrados, são os funcionários. Então, a folha de pagamento em dezembro dobra. Então, a Canção Nova está mandando para todo mundo um boleto extra. Se você quiser fazer a sua contribuição a mais, mesmo você que ajuda pelo débito automático ou pelo cartão de crédito, você vai receber na sua casa um boletim extra, para você colocar ali quanto você quiser e ajudar a despesa de final de ano da Canção Nova, que é um sufoco. Final de ano não é matar um leão, é matar 2 leões a cada dia, entende? Então fica aí. Eu gosto de sempre repetir que Paulo VI dizia: aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Eu não poderia estar fazendo o programa aqui se cada um não ajudasse a manter a Canção Nova entrar no ar. Se não pagar o satélite, como é que você vai receber, né, a nossa imagem e som aí na sua casa? Sabe, gente, eu participo do conselho da Fundação João Paulo II. A Fundação João Paulo II é a mantenedora da Canção Nova. A Canção Nova é a instituição de consagrado. A Fundação João Paulo II é a mantenedora. Eu participo do conselho desde que foi fundado, há mais de 30 anos. Né? E eu sei a luta que é. A luta que é, quando não fecha a campanha, tem que tirar dinheiro em banco e pagar juro alto, entendeu? É uma luta, mas faz 40 anos que a rádio funciona assim, e tem mais de 30 anos que a TV funciona assim, as casas de missão no mundo inteiro, né? E outras coisas mais. Então, você vai receber o boleto aí, ajude a Canção Nova a cumprir aí com as suas obrigações, né? Eu quero mostrar rapidamente alguns livros aqui, antes de a gente continuar. Eu gosto muito de contar histórias para crianças, mas não é historinha assim vazia, não. É história que tenha um fundamento moral, um fundamento religioso. Então, 2 livrinhos, histórias que o vovô conta, né? História que eu conto meus netos aqui. Até você está vendo uma foto minha com meus netos aqui, ó, contando historinha para eles, de verdade. Né? História que eu invento, né? História que lá, La Fontaine também, etc. Né? E esse é um segundo volume, né? Continuação do primeiro. Sabe, a gente precisa tirar as crianças desse mundo cibernético, de informática. Traz a criança, senta aqui, vamos contar a historinha, a criança gosta. Olha, eu me lembro que eu contava uma história para meus filhos, tenho 5 filhos, eu era pequeno, meu Deus, ele queria contar essa mesma história 500 vezes. Sabe o que eu fiz? Eu gravei a história. Antigamente, aqueles gravador de tecla, né? Colocava lá, escuta aqui de novo. Parece que a criança gosta. A mesma história que eu vi várias vezes. E você, sem ela perceber, você tira aí do celular, entendeu? De muitas coisas que às vezes não faz bem para a criança. Muito bem, outro livro que eu quero mostrar, Jesus, Sinal de Contradição. Gente, quem disse isso aqui foi o velho Simeão, disse para Maria, quando apresentou Jesus no templo, né? Disse para Maria: esse menino é colocado no mundo como sinal de contradição. Ou seja, o mundo vai dizer uma coisa, ele vai dizer outra. Contradição, diz contra. Então, o que é esse livro aqui? Aquilo que o mundo quer que a igreja mude, e a igreja não muda. Né? Porque o mundo quer que o evangelho seja adaptado a ele. Não, é ele que tem que ser adaptado ao evangelho. O que é o relativismo religioso, que Bento XVI falava tanto? São pessoas que querem adaptar o evangelho ao mundo.
Vamos mudar o Evangelho ao mundo. Não, é o mundo que tem que se adaptar ao Evangelho. O que salva é o Evangelho, não é a cultura do mundo, não é o mundanismo que salva. Então, esse livro e esse outro, Não vos conformeis com esse mundo, são dois livros onde eu reflito sobre isso. O que o mundo quer que a igreja aceite e que a igreja não pode aceitar. Aborto, divórcio, eutanásia, manipulação de embriões, ideologia de gênero e companhia limitada, né? E que, se a gente bobear, a gente vai sendo levado na onda, entendeu? Bom, vamos voltar aqui para as perguntas que chegaram por e-mail, tá? Pergunta ali da Elaine Greco. Quem é Deus? Essa pergunta, gente, fizeram uma pesquisa na internet, no mundo inteiro. Qual é a pergunta que você gostaria de mais ter a resposta? Sabe a pergunta que ganhou? Essa aí, quem é Deus? No mundo inteiro. Aí eu escrevi esse livrinho, Quem é Deus? Por causa dessa pesquisa. Deus, como é que o catecismo define? Deus é um espírito, não tem matéria, perfeitíssimo, eterno, não teve princípio e não tem fim, onipotente, pode tudo, onisciente, sabe tudo, e onipresente, está presente em toda parte. É uma definição que é limitada, mas já fala muito. E aqui eu explico para nós, Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas divinas, mas é um único Deus, é uma substância, uma natureza, uma essência, né? Continua perguntando, foi um homem? Não. Ou um ser iluminado? Bom, Jesus assumiu a natureza humana, mas além de homem, Jesus é Deus, né? Iluminado? Cristo, sim, Cristo era iluminado, porque ele é Deus, ele tinha natureza divina e natureza humana. Como Jesus conseguia falar e ouvir a Deus? Porque ele é Deus, né? Se ninguém conseguia vê-lo ou escutá-lo. Bom, Cristo tinha as duas naturezas, humana e divina. Como homem, ele tinha tudo que o homem tem, exceto o pecado, diz a carta aos Hebreus. Mas como Deus, ele tinha toda a divindade. Então, aí cobre tudo isso que a pessoa está perguntando. Bom, esse livrinho ajuda a compreender um pouco o que a Igreja Católica fala sobre Deus, tá? Esse livrinho aqui é parte dessa coleção. Eu gosto de mostrar essa coleção aqui. São muitos livretos, explicando cada um deles uma questão de religião, de doutrina, né? Nosso povo tem muita dúvida, por isso que eu faço esse programa aqui, né? E essa coleçãozinha aí, que eu chamei de Formação Católica, é para ir tirando essas dúvidas. Bom, vamos lá. Fernando, o que são os cardeais? Quais suas funções e seu papel na igreja? Eles possuem mais autoridade que um bispo? Veja, a hierarquia da igreja, é preciso entender isso, a hierarquia da igreja é essa: Papa, bispos, párocos. Esta é a hierarquia da igreja. Mas e arcebispo? E cardeal? E monsenhor? E cônego? São títulos honoríficos, que não significa autoridade hierárquica. Claro que quando ele é incumbido de uma função, ele passa a ter autoridade. O que é o cardeal? O cardeal, ele é um bispo que o Papa chama para trabalhar com ele mais de perto. Então, o colégio cardinalício é como se fosse o Senado da igreja. O Brasil tem um Senado, né? Mais ou menos 80 senadores, parece que é 2, 3 por estado, né? Vamos dizer assim, o parlamento mais importante da nação, né? Então, o Papa tem uma espécie de um Senado de cardeais, que são qual é a função deles? Uma função deles, eleger o Papa quando o Papa morre. Eleger o próximo Papa. Não pode ser eleitor o cardeal que tiver mais de 80 anos. Então, até 80 anos, o cardeal ele é eleitor. A partir de 80, ele não é mais. Tem cardeais com 85 anos, 86, mas ele participa do conclave, mas ele não vota. Ele pode ser votado, mas ele não vota.
Segundo, os cardeais, normalmente, eles exercem uma atividade em algum órgão do Vaticano, da Cúria Romana. Da Cúria Romana é o governo da igreja. Então tem os chamados dicastérios. O que são dicastérios? São as sagradas congregações do Vaticano. Sagrada Congregação da Fé, Sagrada Congregação dos Bispos, Sagrada Congregação para os leigos, Sagrada Congregação da canonização. Normalmente tem um cardeal que é o prefeito da Sagrada Congregação. Ok? Então os cardeais têm essas atividades, né? Mas não quer dizer que um cardeal vai dar ordem para um bispo. Não, a menos que ele esteja exercendo uma função de cargo, né? Aí é diferente. Leonardo, o que acontece se uma pessoa comungar em estado de pecado mortal? O Leonardo, ela comete outro pecado mortal. É o que a igreja chama de sacrilégio. Você profanar um sacramento. Entende? Por exemplo, a pessoa que vai se confessar, mas ela se confessa escondendo pecados, né? Então ela está cometendo um outro pecado. Entende? Mesma coisa na Eucaristia. Se a pessoa tem convicção, cometeu um pecado grave, não se confessou e vai comungar, ela está cometendo um outro pecado. O que mais? Marcos Nogueira. O que a Igreja Católica fala sobre a psicografia? Como explicar as mensagens recebidas por meio de médiuns? Olha, a Igreja coloca o seguinte: a Igreja não acredita que a pessoa receba a iluminação de um espírito de uma pessoa que já morreu. A Igreja não acredita. A Igreja acredita que a pessoa escreve ali, o próprio inconsciente da pessoa, o consciente pode ditar alguma coisa para ela escrever. Agora, se há uma intervenção sobrenatural, aí pode ser até coisa do mal. Então a Igreja também não... Eu me lembro que Dom Boaventura Kloppenburg, num livro dele, ele foi bispo famoso em Novo Hamburgo. Dom Boaventura Kloppenburg dizia que o demônio pode realmente colocar mensagem, às vezes, para uma pessoa, né? Por exemplo, pessoas que lêem cristais, búzios, não sei o que, tal coisa, pode haver. Dom Boaventura Kloppenburg dizia bem claro isso. Então a Igreja não acredita na intervenção de uma pessoa que já morreu do além que venha trazer mensagem. Bom, tem gente que acredita. Cada um acredita no que quiser. A doutrina católica não acredita. Lucas, se o Papa for acometido por uma doença que ocasiona sequelas graves, de modo que o impeça de exercer suas atividades papais, é proclamado um conclave? Pode acontecer. Veja, pode acontecer do Papa renunciar, como Bento XVI, então você vai ter um conclave para eleger outro Papa. Se o Papa chegar numa situação que ele não tenha mais condição psíquica, intelectual nenhuma para dirigir a igreja, o Papa teve um derrame, por exemplo. O que acontece? O secretário, chefe de Estado, que é um cardeal, assume o governo da igreja, provisoriamente. O secretário de Estado. E observa a situação do Papa. Se o Papa voltar ao estado de poder conduzir, a igreja continua. Se ele não voltar, se os médicos disserem não tem mais condição nenhuma, perdeu o uso da razão, por não sei, por um AVC, alguma coisa assim, aí a igreja pode fazer um conclave. Ele torna-se emérito, né, e vai fazer um conclave. Mas esse é um caso extraordinário, né? Rafael Torres. Mas veja, enquanto o Papa não perde o uso da razão, ele não pode ser retirado, a menos que ele renuncie. Só se ele perder o uso da razão, aí a igreja, depois de um certo tempo, vai poder fazer um conclave. Rafael Torres, a igreja tem alguma forma de departamento voltado exclusivamente para evitar ou corrigir erros cometidos, seja no âmbito social, dogmático ou humano? Como ele funciona? São os chamados discatérios do Vaticano. Então, com relação à doutrina, você tem Sagrada Congregação da Fé, Sagrada Congregação da Doutrina da Fé. Quando a Congregação da Fé percebe que algum teólogo está cometendo algum erro de doutrina, chama no Vaticano. Por exemplo, Frei Leonardo Boff, 1980 e pouco.
Escreveu 2 livros que a congregação considerou como heresias. Um deles era Jesus Libertador e o outro Igreja Carisma e Poder. O Boff negava que o dogma era perene, foi chamado no Vaticano, não voltou atrás, sofreu 1 ano de silêncio obsequioso. O que foi isso? Ficou proibido 1 ano de ensinar como teólogo católico. Não se refez, acabou deixando o sacerdócio, né? Então, tem uma congregação. Me lembro que a congregação da fé chamou um dia lá o cardeal, o padre Hans King, que era um padre suíço também, que estava cometendo uma série de erros. Chamou lá um outro da Teologia da Libertação, chamado Dom Sobrino. Chamou outros. Então, quando a congregação da fé percebe algum teólogo ou padre se desviando da doutrina, chama para corrigir. Agora, tem a Sagrada Congregação dos Bispos, que monitora a vida dos bispos, Sagrada Congregação dos Leigos, Sagrada Congregação para a canonização dos santos. Então, tem uma série de... É como se fossem os ministérios de um país. Na Santa Sé, chama-se dicastério. Aproveito aqui para explicar uma coisa. Uma coisa, gente, é o Vaticano. Outra coisa é a Santa Sé. O Vaticano é o Estado, que pertence à Igreja desde o ano 732, quando o pai de Carlos Magno, Pepino o Breve, entregou para a Igreja um patrimônio, não é? Que, aliás, já era da Igreja, ele apenas reconheceu, isso nasceu ali o Estado Pontifício, até hoje. Então, o Estado Pontifício chama-se Vaticano. Agora, o governo da Igreja é a Santa Sé, onde tem o Papa, os cardeais das Sagradas Congregações, etc. Certo? Mas Gilmar Rezende, somente o sacerdócio pode dar a bênção do Santíssimo, o sacerdote e o diácono. O diácono também pode. Tá? Um leigo, conduzindo uma adoração, pode recitar junto à Assembleia a oração depois da bênção. Bom, a oração depois da bênção já não é mais a bênção. Então, se o sacerdote quiser delegar para um leigo, pode, mas normalmente é o próprio sacerdote que faz, né? Aquela oração, né, que normalmente é feita depois da bênção do Santíssimo, né? Termina com o Pai Nosso, com a Maria e com glória. O que mais? Tiago Silva. Em um cotidiano tão polarizado e por vezes extremista, como buscar uma vida equilibrada? Tiago, olha, primeira coisa que nós precisamos para ter uma vida equilibrada é a gente rezar, né? Deus é o Deus da paz, que traz equilíbrio. Mas é preciso também, para ter uma vida equilibrada, você ter um conhecimento assim da doutrina de maneira correta. Porque, às vezes, a pessoa cai num radicalismo, né? Ou de esquerda, ou de direita, eu não sei. Então, um jeito bom, conheça a doutrina da igreja. Aqui. E você não vai ter uma fé nem escrupulosa e nem uma fé laxa. O que é uma fé laxa? Tudo vale, nada é pecado. Fé escrupulosa, tudo é pecado. Não. Então, para ter um equilíbrio de comportamento moral, você tem que conhecer a doutrina. Aqui no Catecismo, a terceira parte é a moral católica. Primeira parte, o credo, são os dogmas da fé. Segunda parte, teologia sacramental, os sacramentos. Terceira parte, a moral. Então, conhecendo especialmente a terceira parte, a gente tem um equilíbrio moral. O que é pecado? O que não é pecado? Agora, equilíbrio psicológico, afetivo, a oração ajuda, os sacramentos ajudam. Entende? E claro, quando é necessário, até buscar a ajuda de um psicólogo, uma terapia, também é válido. É a fé e a razão, o natural e o sobrenatural que caminham juntos. Muito bem, gente boa, chegamos ao final do programa. Agradeço a vocês que vieram participar aqui. Amanhã, nós vamos ter, então, na nossa Escola da Fé, a entrevista com o Ricardo Gaiotti, que é um juiz do Tribunal Eclesiástico do Matrimônio aqui de Aparecida.
E ele é doutor em Direito Canônico, ele fez Direito Canônico na Universidade de Salamanca, na Espanha, domina bastante o assunto, ok? Obrigado a vocês que vieram e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Um abraço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.